Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e esclarecendo dúvidas, as exceções, as regras, enfim, tudo o que é necessário para escrevermos bem e também para que possamos ler de maneira adequada. É uma dúvida muito comum quando vamos escrever a seguinte expressão, o seguinte enunciado. Qual é a forma correta? Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus te abençoe ou Deus lhe abençoe. Nós temos aí 4 enunciados diferentes. Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus te abençoe e Deus lhe abençoe. Para entendermos como funciona essa regra, é importante conhecer a transitividade verbal. Qual é a transitividade do verbo? Será que o verbo é verbo transitivo direto? Verbo transitivo indireto? É um bitransitivo? Enfim, qual é a regência verbal? Porque a maior parte dos erros cometidos em língua portuguesa refere-se exatamente a essa questão ligada aos verbos, essa questão ligada à transitividade verbal. Então vamos aqui ao primeiro enunciado. Deus o abençoe. Vamos lembrar o seguinte, que o verbo abençoar é um verbo transitivo direto, ou seja, ele exige a presença do objeto direto. E toda vez que o verbo for transitivo direto, você terá de usar os pronomes oblíquos correspondentes. Que no caso do verbo transitivo direto, quais são? Quais são esses pronomes? Os pronomes o, a, os e as. Esses são os pronomes oblíquos que se referem ao verbo transitivo direto. O, a, os e as. E se fosse transitivo indireto? E se o verbo for transitivo indireto? Aí usaremos os pronomes li e lis. Li e lis. Esses dois se referem aos verbos transitivos indiretos. E quais são os transitivos indiretos? São aqueles que pedem o auxílio da preposição. Quando não pedir a ajuda, o auxílio da preposição, aí o verbo é classificado como transitivo direto. Então vamos aqui, nesse caso específico, nós estamos tratando do verbo abençoar. O verbo abençoar é um verbo transitivo direto. E entre as 4 opções que nós mostramos no início do vídeo, Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus te abençoe e Deus lhe abençoe. Nós temos aí 4 opções. Qual seria a opção correta? Qual a opção incorreta? Nós vamos entender agora neste vídeo. Começando pelo primeiro enunciado. Deus o abençoe. Aqui eu tenho o pronome oblíquo o, que se refere a quem? Se refere ao gênero masculino. Se refere a um homem. Então, se eu estou respondendo a um homem, a um pedido, a uma solicitação feita pelo gênero masculino, então eu usarei assim, Deus o abençoe muito. Se eu quero me dirigir a alguém do gênero masculino. Se for do gênero feminino, Deus a abençoe muito. Por quê? Porque neste caso eu estarei usando o pronome oblíquo a, que é um pronome que se refere ao gênero feminino. Portanto, esses 2 enunciados, Deus o abençoe muito, está correto, porque se refere ao masculino. Deus a abençoe muito, também está correto, porque se refere ao gênero feminino. E o verbo é o quê? Verbo abençoar, cuja transitividade verbal é objeto direto. O verbo pede um objeto direto. Portanto, eu posso usar os pronomes oblíquos o e a. E também posso usar os e as, se os enunciados estiverem no plural. Se for mais de uma pessoa, mais de um gênero masculino, Deus os abençoe muito, porque eu estou me referindo a mais de uma pessoa.
Ou então, Deus as abençoe muito, porque estou me referindo a mais de uma pessoa do gênero feminino. Então, usarei os dois pronomes oblíquos, neste caso específico, no plural. Tem ainda uma outra regra. O pronome oblíquo átono, ti, também se refere ao verbo transitivo direto. Ou seja, ele também pode ser usado combinando com o verbo transitivo direto. O verbo abençoar, por exemplo. Eu posso dizer assim, Deus te abençoe. Está correto ou está inadequado? Está correto. Porque o ti, o pronome oblíquo ti, também pode se combinar com o verbo transitivo direto, que é o verbo, neste caso, o verbo abençoar. Agora vamos para o último enunciado. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Não está correto. Está inadequado. Porque o lhe só pode ser usado com o verbo transitivo indireto. E o verbo abençoar é um verbo transitivo direto. Portanto, não combina com o lhe. Não combina com o lhe. Como também não combinaria com o lhes. O lhes se refere a eles. Ou seja, se refere ao plural. Aí você não poderá usar com o verbo abençoar. Tá certo? Em vez de dizer Deus lhes abençoe, você vai dizer Deus os abençoe. Tá certo? Seria a forma adequada, a forma correta, que está de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa. Portanto, está esclarecida aí essa dúvida, que é uma dúvida muito comum entre as pessoas que vão escrever esse tipo de enunciado, e que nós estamos esclarecendo neste vídeo hoje. Até porque foi um pedido de vários participantes do nosso canal. Portanto, mais uma dúvida esclarecida, mais um vídeo. Curtam, compartilhem e comentem este vídeo. Ativem o sininho para receber notificações. Deixem os likes e joinhas. E se você considerar pertinente, também sugira novos conteúdos, sugira a pauta para novos vídeos. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.